Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Podei tomar o teu assento, pegando a palavra do Senhor, no livro de Efésios. Mais uma quarta-feira nós vamos aprender um pouco mais sobre a armadura de Deus. Mais duas quartas seguintes a gente termina esse tema rico e poderoso para os dias atuais. Nós estamos em guerra. Bem-vindo à guerra. Nós estamos em guerra. Efésios capítulo 6, versículo 17. Todos acharam? Diz assim: tomai também o capacete da salvação. Para aí. O tema nessa noite é capacete da salvação. Uma mente blindada. Vamos orar. Pai, é rico e gratificante ter a sua presença aqui conosco. Porque nada adiantaria estarmos reunidos se o Senhor não estivesse presente no nosso meio. Eu te peço, papai, continua no nosso meio. Continua agindo poderosamente, Pai, em cada coração que aqui se encontra. Aqueles que vão assistir ou que irão nos assistir. Derrama a tua graça, o teu poder, papai. Eu te peço, papai, humildemente, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Me acrescenta, pai, dom de ensino, para que eu possa ensinar a tua igreja um pouco mais a aprender da tua palavra, Senhor. Aprender junto com ela. Pai, faça mais uma vez, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Bem-vindo à guerra. Nós estamos em uma guerra. Imagina agora um soldado indo para uma guerra e esse soldado não leva consigo o capacete. O soldado coloca toda a sua armadura e quando ele vai para a guerra, ele simplesmente esquece de levar o capacete. E Paulo, sabiamente olhando, ele aprisionado lá em Roma, ele olhando o soldado com o capacete, ele já imagina, Deus já revela para ele a importância do capacete na armadura de Deus. O capacete representa a nossa salvação. E um soldado sem o capacete numa guerra, ele se tornava presa fácil. Qualquer pancada na sua cabeça, ele já vinha, ao final da vida dele, já tinha eliminado. Um CPF eliminado, um soldado sem o capacete. Assim é eu, assim é você, assim somos nós, se nós não tivermos convicção da nossa salvação. Porque uma guerra não começa humanamente, a nossa guerra começa na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, onde nós somos 24 horas, a nossa mente é bombardeada contra vozes contrárias, contra as vozes para desistir, contra vozes para parar, contra as vozes para abandonar o barco, contra vozes de às vezes nem querer sair do quarto. A nossa mente é 24 horas bombardeada. Então nós precisamos estar revestidos com o capacete da salvação. Existe uma guerra que começa dentro de nós. Não tem como você fingir que não existe, porque acontece. Existe uma guerra dentro de você e na tua mente. É igual um desenho animado, quando eu assistia na minha época de criança, tinha um anjinho falando no ouvido e o demoninho falando no outro. Muitos desenhos passavam isso, um anjinho falando no outro, e na vida espiritual é assim, se você abrir os seus olhos espirituais. Na vida espiritual nossa, no nosso caminhar como cristão, existem demônios falando em nossos ouvidos, existem anjos dizendo, persevere, continue. A vitória está ali na frente. Persevere, continue. Então existe uma guerra. Não tem como eu e você acharem, tentar nos enganarmos que não existe uma guerra, porque existe uma guerra dentro da tua mente. Dentro da nossa mente começa uma guerra. Porque vamos analisar aqui comigo. Antes de alguém desistir, pensou em desistir. Antes de alguém pecar, pensou em pecar. Aceitou o seu pensamento. Antes de alguém se afastar da igreja, antes de alguém se abandonar o cargo, deixar de fazer a obra, pensou em abandonar, pensou em parar, alimentou a dúvida. A nossa dúvida é o nosso maior inimigo, então você precisa ter convicção
certeza quem é você em Cristo Jesus. A maior batalha do cristão não é contra pessoas, entenda isso. A maior batalha é no nosso pensamento. É contra o nosso pensamento. Então, por isso, Deus nos entrega a armadura de Deus e coloca o capacete sobre a nossa cabeça, para que Ele saiba que se a sua mente cair, todo o nosso corpo cai. Foi assim com Adão e Eva. A serpente começou a buzinar na mente de Eva, colocando ela dúvida. Quantas vezes o inimigo tem buzinado em nossa mente, tentando colocar em nós dúvida, ou tentando abalar a nossa fé. Então a mente é um campo de batalha espiritual. A tua mente é um campo de batalha espiritual. O inimigo não precisa tocar no seu corpo, ele não precisa tocar no nosso corpo. Se ele tocar na nossa mente, se ele conseguir colocar setas na nossa mente, aí ele vai começar a trabalhar com tipo, dando sugestões, dando mentiras, dando acusações, colocando confusões em nossa mente. Eu não sei como encontra a tua mente, mas eu quero que você saia daqui nesta noite revestido com o capacete da salvação. Saia daqui nessa noite convicto quem é você em Cristo Jesus. Não importa o que o mundo dizem, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas falam ao seu redor. O importante é você ter convicção quem é você em Cristo Jesus. É importante quando você olhar para o espelho e ter a convicção quem é você em Cristo Jesus. A Bíblia fala em João, o Evangelho de João 8,44, que Satanás, ele é o pai da mentira. Vou ler para você ver e crer. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira. Aqui eu já quero abrir um alerta, por isso que não existe mentira pequena, não existe mentira grande, não existe mentira, pronto, acabou. Não tem tamanho de mentira. E se eu e você, nós temos o hábito de mentir, sabe de quem nós nos tornamos filhos? De Satanás. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Por isso que é bom eu e você, nós sermos sempre verdadeiro. Mesmo custe o que custar, doe o que doer, seja verdadeiro. E Satanás, ele é o pai da mentira. Ou seja, Satanás não força nada, mas ele tenta nos convencer. Ele tenta nos convencer, ele tenta colocar em xeque-mate, em dúvida, a nossa salvação. Em dúvida se Jesus mesmo veio neste mundo ou se é apenas uma lenda. Eu estava no serviço, na hora do café, aí está, parece que dia 21, agora é dia do Tiradentes, né? E um rapaz soltou, Tiradentes foi igual a Jesus. Foi misericórdia. Você não sabe o que está falando. Nem se compara o que ele foi Jesus, não tem como. Jesus, aí eu falei para ele, Jesus veio resgatar a nossa intimidade, a nossa comunhão, o nosso livre acesso com Deus, porque ninguém tinha acesso com Deus, e se não fosse, obrigado meu lindo, e se não fosse Jesus, nós estávamos todos perecendo. Então não tem como dizer, Tiradentes foi um revolucionista, mas Jesus foi muito mais que um revolucionista, Jesus foi um salvador. E se nós não elegemos ele como muito sendo salvador, vamos perecer nesta vida. Então Satanás, ele é mentiroso. Olha o tanto que o inimigo é astuto, ele sopra na mente, aí Jesus é igual Tiradentes. Então cuidado, entenda uma coisa, Satanás é o pai da mentira. Ele vai forçar nada, ele vai tentar nos convencer. E muitos caindo, não por falta de força, mas por falta de proteção na mente. Muitos caem, muitos abandonam a fé, porque não tem revestido a sua cabeça com o capacete da salvação. Não tem convicção mais da sua salvação. Não acredita mais que talvez Jesus vai voltar e ele vai voltar. Então o que faz? Leva uma vida à deriva. Leva uma vida porque se importa. Não está nem aí se a água vai para cima ou vai para baixo. Esquece que para viver com Cristo
precisamos ter convicção da nossa salvação. E o Senhor não nos chamou, eu e você, nós, para viver uma vida na deriva. Você tem convicção da sua salvação? Então, muitos estão caindo, não por falta de força, mas por falta de uma proteção mental. O capacete da salvação nos protege a nossa identidade. Isso é muito importante. Temos convicção. Se eu e você temos convicção da salvação, nós entendemos que a bebida não tem mais prazer nenhum para a nossa vida. Nós entendemos que o álcool, que o cigarro, que as drogas, que a prostituição, que a mentira não tem mais prazer em nossas vidas, porque o nosso prazer é satisfazer quem nos chamou, que é Cristo Jesus. E se para Cristo Jesus não tem prazer nenhum para a bebida, não tem prazer nenhum para as drogas, não tem prazer nenhum para o álcool, para o cigarro, por que eu vou me embriagar? Por que eu vou ficar aprisionado nesse vício? Sem Cristo Jesus, nós somos livres. Salvação não é apenas assim, não é só ir para o céu, não. Salvação é saber quem somos aqui na terra. É ter convicção quem somos nós aqui na terra. É viver com a convicção que nós estamos aqui peregrinos. Nós estamos de passagem. E se eu e você não tiver essa convicção que nós somos peregrinos, nós vamos viver uma vida comum, como o mundo vive, como as pessoas vivem. Não, se nós temos o capacete da salvação, nós vamos viver uma vida que agrada Cristo, que agrada ao Senhor. Antes de querer agradar marido, esposa, filhos, nós vamos querer agradar ao Senhor. Ao Senhor. Então entenda, não é apenas ter certeza, convicção da salvação, mas é viver uma vida convicta nessa terra. Não é salvação, não é só ir para o céu. Salvação é saber que você é, enquanto ainda estar aqui nessa terra. Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, se nós morrermos hoje, será que nós temos convicção para onde nós vamos? Essa convicção precisa ter certeza. E muitas vezes Satanás coloca em dúvida. Talvez muitos tenham falado, misericórdia, quero morrer agora não. Ei, é que nós estamos de passagem, todo dia nós vamos. Mas é importante nós morrermos com Cristo. Porque se quando morremos com Cristo, temos a convicção, se Ele não voltar antes, e quando Ele voltar, ressuscitaremos. Ei, quando você não tem essa certeza, qualquer voz te abala, qualquer crítica te desmonta, qualquer situação te confunde. Então nós precisamos ter convicção, ter certeza. Vamos voltar para Adão e Eva. Ela ficou com dúvida. Ela ficou com dúvida daquilo que Deus havia falado. Isso é tudo de Satanás. O desejo de Satanás não é tirar as pessoas, ele não está preocupado com o mundo, não. Porque o mundo já está no maligno, ele está preocupado em tirar os crentes, em tirar os cristãos, em parar que os cristãos param de servir a Jesus. Porque quando ele consegue tirar um homem da igreja, uma mulher da igreja, é um soldado a menos para a guerra. Às vezes ele nem tira, às vezes ele coloca na zona de conforto. Porque um homem ou uma mulher na zona de conforto é um soldado a menos na trincheira, na batalha. É um soldado a menos para ser voluntário, para fazer movimento do reino. Olha para você, faz uma autoanálise. Como as igrejas hoje estão paradas. Como as igrejas hoje estão estacionadas. Falo de nós. Como nós estamos estacionados, parados. Isso tem me incomodado. Às vezes eu falo assim, o que eu preciso fazer? Mas não é eu, é nós. O que nós como igreja podemos fazer? Então nós temos que revestir desta armadura e ir para a guerra. E guerrear. Mas não, às vezes nós entramos na zona de conforto, ficamos estagnados, está tudo bom, tá bom do jeito que tá bom. Acordo, trabalho, volto para casa. É muito mais que isso. E Satanás, ele não quer, às vezes, isso é um pouco muito forte. Ele não quer tirar mais ninguém da igreja. Ele quer deixar as pessoas paralisadas dentro da igreja. Quer deixar as pessoas acomodadas dentro da igreja. Quer deixar as pessoas estagnadas dentro das igrejas. Que eu e você, nós não aceitamos ficar estagnados. Que eu e você possamos nos despertarmos a cada dia a fazer algo massa para movimentar
no nome de Jesus. Ei, quando você entende, eu fui salvo, eu pertenço a Deus, a minha vida tem dono, então a nossa mente é firme. Porque muitos não estão firmes. Porque muitos parecem que estão firmes, mas parecendo numa areia movediça. Porque deixou de ter identidade. Porque esqueceu quem é o seu dono. Tem uma coisa, o seu dono não é o seu marido, o seu dono não é seus filhos, o seu dono não é a sua família, o seu dono é Deus. É Deus. Se você honrá-lo, Ele é acima de todas as coisas. Ele vai te dar tudo aquilo que você deseja. Quem tem sido nossos donos nos dias de hoje? Muitas vezes nos dias de hoje, sabe quem tem sido nossos donos? A internet. Conseguimos ficar sem ler Bíblia, conseguimos ficar sem orar, sem cantar, mas muitas vezes não conseguimos ficar sem internet. Quando a internet cai, ou quando a internet fica fora de área, nós entramos em desespero. Parece que ficamos apavorados. Mas existe uma internet chamada Bíblia, que ela nunca vai ficar fora de área. Aleluia. Essa é a internet que nos aproxima de Deus. Essa é a internet que vai renovar as nossas mentes. Essa é a internet que vai fazer as mentes, as vozes contrárias, baterem em retirada, sem entrar na nossa mente. Como está a sua conexão com a internet chamada Bíblia? Como está? Não é necessário nós revestirmos com o capacete da salvação. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 18, versículo 16, o próprio Espírito testifica que o nosso Espírito somos filhos de Deus. Olha só, por isso que você não pode viver uma vida mais comum. No seu Espírito, não sei se queima no teu coração, não sei se arde ainda no seu coração, que você, quando levanta, você às vezes está meio borocochô, bem assim para lá, para cá. Aí você olha no espelho e pensa que o Espírito Santo fala assim: ei, você é meu filho. Ei, você é meu filho. Essa situação não é para te paralisar, filho. Levanta, esse vendaval vai passar. Levanta, este deserto não é para sempre, é treinamento. Levanta. Ei, este é o nosso Jesus. Então o nosso Espírito testifica, porque para nós não ficarmos presos nas coisas deste mundo, ou nas coisas que perdemos neste mundo. Ei, você perdeu neste mundo, mas lá na eternidade vai ter um encontro lindo e maravilhoso. Ei, e lá não vai ter choro. Lá não vai ter choro de ranger os dentes, vai ter alegria. Então entenda uma coisa, você é filho. Você é filho. Quem sabe quem é, não vive perdido. Porque tem muitos homens e mulheres perdidos dentro da igreja. Porque não tem identidade. Não sabem quem é. Então entenda. A guerra contra os pensamentos é diária. Eu, você, nós não escolhemos o que pensamos. Nós não escolhemos. Às vezes nós ficamos pensando em voado. Às vezes nós não escolhemos o que pensamos. Mas nós podemos escolher o que vai permanecer aqui dentro. Você não escolhe o que pensa, mas você pode escolher o que permanece. Porque talvez você está meio à deriva assim, se vier um pensamento bobo, você já põe ele para fora. Agora, se você não tiver mais isso, você só coloca pensamento ruim para fora, se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Porque mesmo que você talvez, nós não escolhemos o que pensamos, mas o Espírito Santo fala com você quando você estiver pensando coisas que não agradam a Ele. Ele fala, porque Ele é um Pai que cuida. Por que Ele é um Pai que cuida? Por isso que Ele diz, não deixarei sós, enviarei o Consolador, porque Ele sabe que nós sozinhos só fazemos de dica. Nós sozinhos, nós só damos trabalho para Deus. Mas com o Espírito Santo, nós conseguimos vencer a nós mesmos. Então é necessário estar revestido da armadura de Deus. A vida é uma guerra. Todos os dias saímos para a guerra. É uma guerra constante. E o nosso pior adversário somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então entenda uma coisa.
Você não escolhe o que vem na sua mente, mas você pode escolher o que vai permanecer na sua mente. Nós escolhemos. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, destruindo o argumento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. Levar cativo todo pensamento, isso é forte. Isso significa, nem todo pensamento é seu, nem todo pensamento é verdade, nem todo pensamento deve ficar. Não faça isso, por favor. Mente sem vigilância vira território do inimigo. Vira território do inimigo. Ei, uma mente desprotegida vira prisão. Por isso que Deus nos ordenou, que Paulo, sabiamente, eu fico encantado, sabe, com a sabedoria de Paulo. A sabedoria de Paulo me encanta, me cativa a vida de Paulo. Não só a sabedoria, como a vida dele. Ele não teve uma vida fácil. Não teve, mas Paulo nos inspira muito. Tá? Não sei que o nosso alvo é Cristo, mas tem personagens na Bíblia que mexe comigo. Um dos que mexe comigo é Paulo. Eu não sei qual é o seu, mas Paulo mexe muito comigo. Porque Paulo, ele passou fome, ele soube ter, teve lá em cima, teve lá embaixo. E preso, ele escrevia para a igreja uma carta feliz para a igreja, uma das cartas mais felizes. Ele estava preso. Gente, vamos olhar para Paulo e imaginar, como pode um homem preso escrever uma carta tão alegre para a igreja? Porque Paulo entendeu que a felicidade dele não é aqui, ó. Paulo entendeu que nada que entretinha ele. Não era uma mesa de churrasco, não era um banquete, não era cadeia, não era muitos amigos ou sozinho. Ele entendeu que a maior alegria dele era o reino. Essa convicção falta para muitos de nós. Essa certeza falta para muitos de nós. Quantos estão aprisionados em festas, em shows, em músicas que não atraem nada de Deus, em amizades que não atraem nada de Deus, em relacionamentos que não atraem nada de Deus? Quantos estão aprisionados? Porque a mente está cativa, mente prisionadas. Quantos vivem presos sem estar acorrentado? Porque a prisão está aqui, ó, na mente. Louvado seja Deus que sua mente é livre. Aleluia. Em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mentes desprotegidas viram prisão. Tem gente vivendo preso, sem corrente nenhuma. Preso no medo. Preso na ansiedade. Preso na culpa. Preso na comparação. Preso no cansaço. Preso no corre-corre da vida. Preso no achando que precisa estar fazendo algo para sentir importante. Preso em pessoas, preso em religiões, preso em homens, preso em mulheres, preso em vícios. Quantos estão presos, sem correntes, mas presos? Porque a mente está presa. Está presa. Ei, o problema não está neste mundo aí fora. O problema está se a nossa mente não tiver proteção. Por favor, não deixe sua mente sem proteção. Por favor, não permita que a sua mente fique sem proteção. A Bíblia diz em Isaías 26, versículo 3: tu conservarás em paz, cuja mente está firme em ti. Cuja mente está firme no Senhor. Percebe, igreja? Não é ausência de problema, é presença de proteção. Problema nós vamos ter. Não tem como eu e você viver uma vida sem problema. Uma hora vai chegar o desemprego, uma hora vai chegar uma ofensa, uma hora vai chegar alguma coisa que não é bom. Não tem como, nós estamos aqui nesta vida e não tem jeito. Mas se nós tivermos proteção, nós vamos fazer igual Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, como dizia Davi, e nada me faltará.
pode me faltar por um momento algumas coisas desta vida, mas a presença de Deus nunca nos falte. A presença de Deus nunca nos falte. É isso que você precisa ter convicção. É isso que você precisa ter certeza. Mas essa convicção vem com o capacete da salvação na nossa cabeça. Ei, quem vive com a mente blindada não é automático, é intencional. Somos intencionais, porque nós alimentamos a nossa mente com a palavra. E hoje está muito fácil alimentar a nossa mente com a palavra. Está cheio de devocionais assim, ó. Está cheio para você pegar um e se dedicar um por dia. Está cheio. E talvez você não tenha tempo de devocional, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está nessa aqui, ó. Glória a Deus. Ele está aqui. Então hoje não tem como, nós temos uma mente vazia. Só existe mente vazias hoje para aqueles que não querem compromisso com o Espírito Santo. Para aqueles que não querem ter uma mente mudada, aceita, sai com aquela cabeça durona de eu nasci assim, vou ficar assim. Ei, Jesus não morreu por mim e ressuscitou para nós nascermos com a descendência pecaminosa do velho Adão. Não. Ei, nós temos que ter a mente do novo Adão. Aleluia. Nós já nascemos com a mente do velho Adão. Eu estava conversando com um rapaz ontem no serviço. Eu falei, nós não valemos nada. Nós já nascemos errado. Mesmo se você nasceu numa família rica, nós já nascemos errado. Porque nós já nascemos com a descendência do velho Adão. Mas quando nós viemos para Cristo, a velha descendência, sabe que a Julia está aqui hoje, quer dar uma glória a Deus. Mas quando nós nascemos com a descendência do velho Adão, quando aceitamos Cristo, a velha descendência de Adão morre e temos a descendência de Cristo. Uma mente renovada. Então Cristo faz eu e você sermos pessoas diferentes. Então precisamos alimentar a nossa mente com a palavra. Se você não enche a sua mente de verdade, a mentira ocupa. É um ditado, a mente vazia é a oficina do diabo, né? É uma verdade. Assim também somos nós cristãos. Se eu e você não ocupar a nossa mente com a Bíblia, com a palavra, vai ocupar a nossa mente de piadinhas indecentes, de conversinhas indecentes, de bate-papos indecentes, de rios que não alimentam nada. Então, por isso, eu e você, nós precisamos alimentar com a verdade. Ou a verdade tem 100%, domina a tua mente, ou ela vai ser controlada pela mentira. Entenda isso. Eu e você, nós precisamos orar constantemente. Oração alinha sua mente com o céu. É a oração que vai alinhar a nossa mente com o céu. Porque quando você está orando, você está desfazendo de você mesmo e você está se alinhando com o céu. Nós vamos acabar esse estudo com a armadura de Deus. Nós vamos voltar a fazer culto aqui de louvor e oração. Não vai ter mais gravação, não vamos gravar mais. Vai ser uma oração. Nós vamos estar conversando no ministério de louvor, nós vamos estar oração e uma oração e louvor, uma oração e louvor. No momento nós buscarmos, nós enchermos, nós precisamos fazer algo diferente. E não tem como fazer algo diferente se não orarmos, se não buscarmos, se não dobrarmos os nossos joelhos, se não colocarmos a nossa cara no pó. Vamos continuar nos tornando, é perigoso nos tornarmos clube que se encontra de quarta e domingo. Eu não quero isso. Nós não podemos aceitar isso. Então entenda, em nome de Jesus, precisamos orar constantemente. Aleluia. Oração alinha a sua mente com o céu. Rejeite pensamentos que não vêm de Deus. Nem tudo merece espaço dentro de você. Hoje eu estava conversando com um rapaz. As coisas ficam difíceis para ele entra em contato com ele. Louvado seja Deus, nós precisamos ser uma válvula de escape para as pessoas, né? Glória a Deus por isso, eu fico feliz com isso. Não para me engrandecer, para saber que estou no propósito de Deus, que o nosso propósito é dar luz para quem está em trevas. E ele voltou a trabalhar com um amigo dele. Eu estava muito preocupado, esse amigo dele está bebendo muito. Aí eu brinquei com ele assim, ó. Vê se você pega no pé do Lucas. Fala o nome. Vê se você pega no pé desse rapaz para parar de beber. Aí ele falou, tá difícil o processo, tá difícil. Aí eu imaginei, ele deve ter voltado a beber um pouquinho. Aí eu falei, o seu testemunho vai valer mais do que palavras.
no final vai valer a pena. Estou tentando ganhar esses dois rapazes para Cristo. Nenhum dos dois conhece Cristo ainda. Estou tentando ganhar ele e estou cuidando do casamento deles. Em nome de Jesus, as mulheres deles vão estar aqui no encontro de casados, de mulheres. Então a gente tem que trabalhar assim, sabe? Trabalhe com quem não conhece Cristo. É difícil? É, mas é mais prazeroso, porque quando tem um encontro com Cristo, porque se você trabalhar com aqueles que conhecem Cristo, na verdade só quer perder seu tempo. Só quer perder seu tempo. Porque quem quer mudança, realmente paga o preço para a mudança. Então, você fala, Deus, me dê pessoas. Eu tenho orado, Deus, me dê pessoas que não conhecem Jesus. Que não conhecem Jesus. Tem um rapaz que trabalha comigo, ele não gosta do Velho Testamento. Não gosta de ir na igreja. Já conhece a palavra. E parei de falar com ele sobre a Bíblia. Não tem mais tempo para perder tempo, porque não quer ter tempo com Cristo. Uma Bíblia de Gênesis, Apocalipse, já lá e já acabou aí. Então nós precisamos entender isso. Pede para Deus, faça essas horas. Deus, me dê alguém que não conhece o Senhor, para que eu possa cuidar. Eu estou desejo de coração, eu quero ganhar uma pessoa, sempre, pelo menos uma pessoa para Jesus esse ano. Isso está no meu coração, depois está queimando no seu coração também. E aqueles que estiverem fora da presença, que você possa trazer para a presença de Jesus. Mas nós precisamos estar com a nossa mente renovada. Cheio de pensamentos que não vêm de Deus. Nem tudo merece espaço dentro de você. Às vezes damos espaço na nossa mente que vai nos causar ansiedade, que vai nos causar tristeza, que vai nos causar depressão, que vai nos causar amargura. Ei, entenda isso no nome de Jesus. Muitas vezes eu sinto muita falta da minha mãe. Como que eu sinto falta da minha mãe? E esses dias eu estava conversando com um rapaz, o rapaz veio, do nada ele chegou, soltou assim, falou assim, nossa, Roberto, como que eu sinto falta da minha mãe? Tem dia que a dor bate forte, tem dia que a gente não consigo, como que eu queria visitar minha mãe? Ele falando, e aí eu pensei, e veio aquela saudade, quase que eu fiz as lágrimas também, que eu também sinto saudade da minha mãe. Mas aí eu respiro fundo, trago para a minha memória momentos bons que eu tive com ela, falo, Espírito Santo, me conforta. Porque a dor do luto não é fácil. Não é fácil, né, minha? Não é fácil a dor do luto. Não queira julgar a dor do luto de alguém, porque cada um... E só o Espírito Santo, irmão, só que está vivendo a dor do luto no momento recente. Só o Espírito Santo pode confortar a dor do luto. Só Ele. Mas nós não podemos nos entregar para a dor do luto. Falta vai fazer. Né? Como faz falta esses dias, me doeu meu coração quando eu falei para você. Como vó faz falta. Mas o Espírito Santo falou assim, ele foi cuidado pela voz sobre o seu grosso. Desculpa se eu te causei tristeza naquele momento. Como faz falta. Mas nós não podemos deixar essa dor do luto dominar-nos. Faça como nem eu faço. Ora para o Espírito Santo. Está doendo. Mas se o Senhor me confortar, eu vou conseguir vencer. Só Ele pode te ajudar a vencer. Eu não vou conseguir. Ninguém consegue nos ajudar, né, pastor? Quando dói a dor do luto da falta da mãe, né? Ninguém. Mas o Espírito Santo conforta. Então, mas para isso, a nossa mente tem que estar renovada em Cristo Jesus. Porque se a nossa mente não estiver renovada em Cristo Jesus, o inimigo é sujo. O diabo é astuto. Ele usa a dor do luto para tentar colocar nós numa cama, para colocar nós numa depressão, para colocar nós numa ansiedade, para colocar nós não sabe até onde, em querer até tirar a nossa própria vida. O inimigo talvez sopra em nós, nós somos incompetentes. Não, nós não somos, não. Nós somos competentes em Cristo Jesus. E tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus. Então, por favor, entenda na tua mente nessa noite. A sua mente precisa estar revestida, precisa estar com o capacete da salvação renovada dia após dia, até quando a tristeza vier. Entenda? Esse dia mesmo fazia tempo que eu não colocava uma foto do meu pai. E meu pai era ruim, meu Deus. Mas é pai. Ele é ruim, mas ele é ruim no bom sentido. Ele não teve amor, como ele vai dar amor? Não tem como dar amor quem não dá amor. Não teve como conhecer amor, né? Aí eu coloquei uma foto lá do meu pai. Mas só para honrar ele. Não queria honrar ele, porque já está aí em descanso. Mas para ser grato por o que ele fez por mim. Então entenda uma coisa. A mente renovada em Cristo Jesus faz nós vencermos qualquer dor desta vida. Revista o capacete da salvação. Rejeite pensamentos que não vêm de Deus. Nem tudo merece espaço dentro de você. Nem tudo. Por favor.
favor, entenda isso. Nem tudo merece espaço dentro de você. Nós precisamos aceitar o confronto. E eu vou ser direto com você nessa noite. Às vezes nós estamos cansados da vida. Não é isso. Às vezes você está cansado na batalha da sua mente. E quando você não tratar isso, você vai continuar lutando guerras invisíveis todos os dias. Todos os dias nós teremos guerras invisíveis se não vencermos a nossa mente. E a nossa mente ela pode ser o nosso grande aliado, como pode ser também o nosso grande inimigo. O homem às vezes tem um cachê do nada, é a nossa vantagem, né? A mulher não, a mulher sempre elétrica. Então nós temos que estar com a nossa mente em Deus. Então entenda isso. Às vezes você não está cansado. Às vezes você não está cansado da vida. Você está cansado da batalha da sua mente. Enquanto você não tratar disso, você vai continuar lutando guerras invisíveis. O Espírito Santo pode nos dar sabedoria para vencermos a batalha das nossas mentes todos os dias. Eu quero concluir. Deus não só quer mudar o seu destino, Ele quer transformar as nossas mentes. A Bíblia diz, Romanos capítulo 2, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O capacete da salvação não é enfeite, é uma sobrevivência espiritual, meus amados. É uma sobrevivência. Vestir o capacete da salvação é vestir, que fala é calçar por a cabeça. Quando nós vamos pôr o capacete na banda de moto, nós estamos vestindo ou nós estamos calçando? Vestir, né? É vestir, né? E agora? Depois nós vamos trazer essa informação. Eu acho que é vestir, né? É colocar, mas é mais fácil. Quando nós colocamos o capacete, então entenda isso. Capacete da salvação é uma sobrevivência espiritual para uma guerra. O inimigo, ele quer bater incansavelmente na nossa mente. Mas se nós tivermos o capacete da salvação, vai bater e voltar. Vai bater e voltar. Como eu te disse na ministração, não querendo se repetir, mas que isso entra no teu coração. Nós não escolhemos o que entra na nossa mente, mas podemos escolher o que vai permanecer aqui dentro. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo: quem tem o capacete da salvação não negocia pensamento, protege a mente, porque sabe que dela depende toda a sua vida. Entendeu? Quem tem o capacete da salvação não negocia pensamentos, protege a mente, porque sabe que dela depende toda a sua vida. Glória a Jesus. Tem convicção da sua salvação, Edson? Se você morresse hoje, vai para onde? No céu? Ela tem convicção, ó. Então por que você não batizou ainda? Por que não batizou? Quem tem convicção da salvação, o primeiro ato é aceitar o batismo. Dia 26 nós temos, vai trabalhando a tua mente, ou a mamãe vai te ensinando. Tem o batismo dia 26. Então nós precisamos ter a nossa mente ligada em Cristo. Você do outro lado, se você conhece Jesus e não é batizado ainda, você tem convicção da sua salvação? Então batiza. Aproveite, procura uma igreja mais próxima. Dá uma de novo e fala: pastor, eu vim aqui me batizar. Se quiser, pode procurar nós. Eu te batizo dia 26. Ficamos na Rua Rosa, Bessiano, Farnote 497, Parque Avenida. Vai ser uma alegria batizar você e discipular você. Vamos orar? Amém. Glória a Jesus. Você que pode, se coloque de pé. Aproveitando, você que está do lado, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Lembre, domingo nós temos culto às 19 horas, nós ficamos na Rua Rosa Bessiano Farnote, 497, Parque Avenida. Será uma alegria receber você. Vem fazer parte desta família.